Glória a Deus. Agora, no terceiro tópico, irmão, da revista, né, da quarta lição desse trimestre, o terceiro tópico do primeiro ponto diz assim: qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem, né? Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitaram-no como Messias, como também procuravam a sua morte. Então Jesus percebeu que aquela multidão não estava atrás de Jesus para ouvir a mensagem de Jesus, né? Mensagem de arrependimento, uma mensagem de mudança, né? De vida, de transformação. Mas Jesus percebeu ali naquelas pessoas, né, a necessidade física e não espiritual, né? Então eles seguiam Jesus pelos milagres, né? Pelos milagres, tá certo? E interessante que os sacerdotes, né? Os sacerdotes, os líderes religiosos da sua época, eles rejeitavam Jesus como Messias e ainda procuravam ocasiões para matar Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus, né? Então é triste, né? Hoje nós vivemos dias da mesma maneira, né? Da mesma forma, né? As pessoas não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vendo a correria do mundo, né? A agitação do mundo, as pessoas, elas não param para ouvir a palavra de Deus, não param. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. João, capítulo 6, versículo 27. Né? Então Jesus confrontou aquela multidão. Ó, vocês não estão nem aí para as palavras que eu estou falando. Vocês estão mesmo por causa dos milagres. Né? Louvado seja Deus. Não é diferente, né, irmão? Não é diferente. Às vezes a pessoa, quando está na ânsia da morte, é, no hospital, na UTI, está no estado comal, né, em coma, elas fazem promessas, fazem, né, juramentos, né, e caso saiam daquela situação, elas vão para a igreja, vão servir Jesus, e quando muitas das vezes acontece um milagre, né, que acontece mesmo, que Jesus ele é longânimo, né, irmãos? Jesus ele é misericordioso, a pessoa não está nem aí, se esquece, né? Se esquece daquela promessa, daquele juramento. Bendito seja Deus. É muito diferente, a situação não é muito diferente hoje em dia. Quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesses pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas, né? A alma do homem. Algo, tem que ter algo mais profundo que a palavra de Deus, né? Que ela é mais penetrante, né? Do que qualquer espada, né? Mais cortante, né? Então as pessoas têm que entender que a palavra de Deus está acima de tudo, irmão. É por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? São as nossas necessidades. Só aquilo que necessitamos, como roupa, né? Como alimento, né? Isso aí são as,
as demais coisas, né, irmãos? Louvado seja Deus. É o que os homens mais procuram. O que são milagres? As obras de origem e poder sobrenaturais. Eles funcionam como um sinal ou uma marca da autoridade de Deus. Jesus disse: e esses sinais seguirão aos que crerem, né? Então é uma marca de Deus, né? Um sinal. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus Cristo. O maior milagre, ó. O maior milagre central do Novo Testamento é a ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui partir para o segundo ponto, irmão, que diz assim: Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localização deste monte, tal como em toda a região montanhosa. Havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e também à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentiu-se com os seus discípulos. E sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Jesus colocou a prova, né? Onde compraremos pão para que estes comam? Jesus sabia que ali não tinha, meu irmão, condições. Nem se saísse todos os comércios ali em volta, né, naquele lugar, ajuntaria tanto pão para saciar. Mas Jesus, irmãos, conhecedor, Jesus querendo provar, Jesus querendo mostrar o seu poder mais uma vez, né, para eles. Jesus pergunta a Felipe: onde compraremos pães para que este comam? Né? Todo o relacionamento de Jesus com os seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Né? Toda relação, todo o relacionamento de Jesus com os discípulos, ele estava sempre fundamentado em um ensinamento, para que o discípulo viesse a aprender. Né, irmão? Aprender. Louvado seja Deus. O que é que eu entendo com isso? É que o servo de Deus, ele depende exclusivamente de Jesus para tudo. Agora, você, no milagre, o discípulo tinha a ferramenta, mas Jesus colocou a sua fé à prova. A fé do discípulo à prova. Né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui mais para frente aqui, no terceiro tópico do segundo ponto, né? Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo um lanche da tarde. Que era um lanche, né? 5 pães e 2 peixinhos, né? Os discípulos descobriram um menino que trazia o lanche da tarde, né? 5 pães pequenos de cevado e 2 peixinhos. Quando a Bíblia fala peixe grande ou grande peixe, era porque era grande. Agora, quando fala pequeno, pequenino, é porque era pequenininho, né, irmão? E aí, vamos ver aqui que ali
aparece a quantidade de 5 pães e 2 peixinhos, né? A quantidade foi tão grande que precisava também buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Com 5 pães e 2 peixinhos, a multiplicação foi tão grande que precisou arrumar cesto para colocar os pães que foram multiplicados, que ainda sobrou para guardar, né? Então, é um milagre, irmãos, que Jesus ele coloca sempre o homem, a mulher de Deus, né? Muitas das vezes em determinada situação que ele fala assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser feito, né? É impossível, realmente aos olhos humanos é impossível. Mas Jesus mostrou que o seu poder infinito, o seu poder grandioso, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.